Hoje nós queremos falar de memória e lembrança, mas é num sentido de continuar o que nós falamos semana passada sobre semente. Então, despertar a memória para lembrar que houve uma semente plantada e que se tornará uma árvore de vida. Então vamos começar pelo que está lá em Gênesis 1:11, que diz assim: disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. Então, nós vimos semana passada que semente é uma só, é a palavra de Deus. A própria palavra fala que a semente é a palavra de Deus e que o solo é o nosso coração. Agora aqui a gente vai tratar como é que é essa história de frutificar. Então Deus está falando, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela. Vocês já repararam? Vamos pensar, qualquer semente que você pensar não tem nada a ver com fruto. Pensa bem, se você nunca tivesse visto uma semente de abacate, você só olhasse para o fruto, você porventura iria imaginar que a semente de abacate é aquela bolota? Impossível. Olha para qualquer fruta, maçã, pensa a jaca, qualquer fruto que você imaginar, ele não tem nada a ver com a semente, não tem semelhança nenhuma da semente com o fruto. Eu creio que Deus fez isso para provocar a gente lembrar que semente é uma coisa, fruto é outra, árvore é outra. Que a árvore tem que crescer, ela tem que florescer, ela tem que dar fruto. Fruto que tem a semente dentro. Esta é a definição de fruto, que tem semente, que é gerado pela flor. Então, o que eu quero ressaltar aqui, que semente vai produzir árvore automaticamente? Não, você tem que regar. Você tem que ter cuidados com a terra. Essa semente tem que cair em solo bom, solo que frutifica. E o que tem a ver então essa semente com o assunto que nós vamos falar aqui, que é memória e lembrança? Que nós queremos o quê? Despertar a memória para lembrar que houve uma semente plantada e que se tornará em árvore de vida. O que é isso? É que o seguinte, nós quando aceitamos Jesus, a semente da palavra foi plantada em nós e nós devemos fazer frutificar essa semente. E uma das maneiras de fazer essa semente frutificar é trazer a memória. Então o que é memória? Peguei lá o dicionário Aurélio. Diz assim, é a faculdade de reter ideias, sensações, impressões adquiridas anteriormente. É efeito da faculdade de lembrar, lembrança. Então memória e lembrança é praticamente uma coisa só, porque a memória ativa a lembrança. A pessoa que não tem memória, ela não vai conseguir lembrar. Mas o Senhor quer que nós ativemos a memória. É lembrar das sementes que foram plantadas em nós para que essa semente venha frutificar, se tornar uma árvore de vida. E aí a própria Bíblia, como a gente já falou, a Bíblia ensina a Bíblia, ela explica a Bíblia, tudo que a gente quer saber de cada parte vamos encontrar na própria Bíblia. Então em Lamentações 3:21 está assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esse é um tempo difícil, a esperança está meio minada. A gente sabe, muitos autores hoje nos falam da sociedade de risco, sociedade reflexiva, e todos vemos que a insegurança é algo muito forte hoje em dia. E vemos que está difícil.
mas a confiança, que é o que? A fé de que algo vai mudar. Essa fé que algo vai mudar chama-se esperança. Então, a esperança, quando ela é adiada, a gente fica triste. Mas quando aquela esperança se cumpre, é árvore de vida. Está lá em Provérbios 13:12. Então, é importante você trazer à memória coisas que fazem acender a sua esperança. Esperança de quê? Esperança que se cumpra as promessas, esperança de uma vida melhor. Aí vai estar com você. Cada um tem uma esperança de que algo ocorra. É essa esperança que nós precisamos de trazer à memória. E no caso aqui, nós já sabemos que a semente foi plantada. Então, para trazer a memória desta semente, para você poder frutificar, para você lembrar, olha, aconteceu isso, houve aquela palavra profética, houve aquele evento, houve aquela situação, para que você não apague da sua memória as palavras que já foram plantadas em você. E por que nós vamos trazer a memória? É porque é bênção para nós e porque Jesus falou. Em Êxodo 20:24 está assim: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Então é lógico, se a semente é a palavra de Deus e Deus plantou a semente, quando você traz à memória o nome do Senhor, Ele virá e abençoará. Então, por que eu vou trazer a memória? Porque eu quero ser abençoado. Eu quero que minha esperança se cumpra. Eu quero que minha fé se solidifique. E em Lucas 22:19 diz assim, no dia da ceia, né? E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Ah, mas não estou entendendo, o que é que tem a ver? Diz o seguinte: então Jesus ali na Santa Ceia, a última ceia que ele fez aqui na terra, ele está lembrando que ele está se sacrificando por nós e que nós devemos nos lembrar. Façam isso toda vez que ceiarmos, façamos isso em memória dele. Então é necessário lembrar que Jesus é Deus, que Jesus existe, que Ele está lá, que nós o amamos, que Ele nos ama, que Ele morreu por nós e nós queremos estar junto dEle. Nós queremos fazer frutificar aquela semente que foi lançada em nós. E também a Bíblia fala que a memória do Senhor é eterna. Mas como assim? Eu vou fazer memória dEle, das coisas que Ele disse, mas Ele, o Senhor, tem uma memória eterna. Como assim? Vamos ver lá, no Salmo 102:12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Ou seja, Ele nunca, jamais vai nos abandonar. Então, Ele está lá sempre. Você pode lembrar a qualquer momento. Você pode, inclusive, ter passado um tempo sem lembrar do Senhor. Mas sempre há o tempo do hoje, do agora, que você pode mudar isso. Você esqueceu o Senhor, você deixou para lá, mas é tempo, porque Ele sempre está lá, de geração em geração. O Senhor permanece para sempre, e a memória do nome dEle, e a semente que foi plantada, a palavra que foi colocada no seu coração, está lá. Ela é uma semente, e o Senhor quer que essa semente se torne árvore de vida. Também o próprio, lá no começo, né, em Gênesis 9, está falando, o arco estará nas nuvens, ele está falando do arco-íris, né? Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos, de todas as espécies que há sobre a terra. A gente sabe que houve uma promessa, o Senhor falou que sempre que olharmos e virmos o arco-íris, o Senhor se lembrará da aliança. E aqui está falando. Então é necessário trazer a memória, é necessário lembrar aquilo que já foi dito, aquilo que existe. A palavra foi semeada, mas ela pode estar adormecida, pode estar lá, sem frutificar. Então, o Senhor também se lembrará da aliança que fez conosco.
Então nós vamos lembrá-lo, ele também se lembra de nós, quando nós o lembramos. 1 Crônicas 16:15 também fala: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Ou seja, quantos anos você tem? Se você está sobre a terra, no máximo 120 anos. Mas, então, 1000 gerações é muito mais do que isso. Então a bênção do Senhor está sobre você. Essa aliança não foi rompida da parte dele. Então sempre é tempo, você poderá voltar e renovar a aliança e olhar para aquela semente e fazê-la frutificar, fazê-la crescer. O Salmo 25:6 também faz lembrança disso. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Então sempre é tempo. Nunca. Você pode se esquecer do Senhor, mas Ele nunca, jamais vai se esquecer de você. Então a semente que foi plantada no seu coração, na infância, na adolescência, ela está lá e o Senhor quer que ela se torne árvore de vida. E falando de memória, a gente fala de memorial. O que é um memorial? É algo que faz lembrar, é algo que traz a memória. E a Bíblia é cheia de memoriais. O Senhor, quando estava ensinando o povo, Ele sempre orientava. Faz um altar. Pega essa pedra. Faz isso, faz aquilo, para que seja um memorial, para que esteja à sua vista, para que te faça lembrar. Então, em Malaquias 3,16, diz assim: havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E que memorial escrito é esse? É a Bíblia. Ela está diante de você. É um instrumento que o Senhor preparou para nos facilitar trazer a memória. Você não vai ter que ter a memória que é QI 180, não, já tem um papel escrito para você ir lá e recordar e ler aquilo que o Senhor já disse, porque tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Então havia um memorial escrito. Então a gente pode dizer, há um memorial escrito. Se você tem uma Bíblia, você tem esse memorial escrito, você pode ir lá e buscar. Porque isso é um memorial que vai te trazer a memória, que vai te auxiliar. Qual é a vontade, qual é a palavra do Senhor, o que Ele quer, você vai lá. Então, gente, já tem um instrumento, mas esse instrumento que é a Bíblia não pode ficar fechado, né? Como que eu trago a memória? Recordando. O Salmo 77:11 fala: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então pare um pouco, pense. O que o Senhor já fez na sua vida? Lembre-se, recorde-se dos feitos do Senhor, de quantos livramentos, de quantas coisas Ele já te livrou. Maravilhas o Senhor já fez e Ele quer continuar fazendo, Ele vai continuar a fazer. Então, o instrumento memorial é a Bíblia. E quem vem lembrar? Deus é tão bom que Ele dá o instrumento, mas Ele também providencia pessoas que podem nos ajudar. Lá em 1 Coríntios 15:1 diz assim: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Aqui é Paulo falando, ele está sendo prático, ele foi lá em Coríntios e falou: eu vou lembrar vocês esse evangelho. E hoje, gente, que alegria, que felicidade, você pode abrir o seu YouTube, você pode abrir o Facebook, tem tantos vídeos, tantas mensagens que nos faz lembrar do Evangelho, da Palavra do Senhor. Então, assim, não é aquela lembrança que você não tem instrumento, que você tem que ficar imaginando que maneira que eu vou conhecer a vontade de Deus. Não, já está tudo escrito, é o memorial, está na Bíblia. E venho lembrar o Evangelho, 200.000 vídeos sobre Evangelho, pastores, pastoras, cantores, está aí cheio de palavras edificadoras. Então, o Senhor permitiu isso, essa tecnologia, esse avanço, não para você ficar
só na parte negra da internet, existe uma parte de luz. Saia da parte negra e venha para a luz. Então, a igreja, os pastores, os seus irmãos da igreja vão te ajudar a lembrar. Venha para a igreja, venha assistir uma palavra edificadora, venha conviver com seus irmãos, com suas irmãs, porque isso é uma forma de trazer à memória a palavra de Deus que já foi dita. E existe um versículo extraordinário, está lá em 2 Pedro 1,12, que diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Essa palavra é específica, é uma lembrança do que já aconteceu, do que você já recebeu. Então essa palavra é específica para fazer lembrar que há uma semente que já foi lançada, que está lá. E essa semente, o Senhor quer que ela germine e que ela se torne uma árvore de vida. Ela quer que você vá lá e traga lembrança, que você alimente, que você agoe, que você ponha aí o seu adubo, ponha aí o seu preparo biológico, o seu preparo natural, que é para fazer essa semente crescer e virar árvore. Então, verdades que já foram ditas, coisas já conhecidas, às vezes estão adormecidas. Mas o Senhor sempre está pronto para fazer com que você se lembre destas coisas. Embora você já conheça, já foi confirmada, já é uma verdade recebida. Então eu queria, a gente lembrar da semente. A semente é a palavra de Deus. Nós vimos os solos, vimos que os solos não necessariamente são pessoas diferentes, podem ser momentos diferentes da vida. Às vezes você, uma certa palavra caiu num terreno fértil, mas às vezes essa palavra foi roubada pelo diabo. Mas essa semente foi falada, ela foi dita, ela está lá, ela foi plantada. E o Senhor quer que você se lembre da palavra que foi dita um dia, para que seja lembrada e que venha a frutificar. Essa semente venha se tornar uma árvore de vida. Então, em nome de Jesus, é o que eu queria que essa semana nós meditássemos, nós voltássemos e lembrássemos que há muito recurso à Bíblia, aos vídeos, ao louvor, à oração, à comunhão. Há muitas maneiras de você se reaproximar do Senhor. E aquele que já está perto, pensa que essa palavra não é para você? Não. Você pode trazer memórias, promessas, palavras antigas que de repente, como demorou, você até esqueceu delas. Como diz, a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Então você também que está aí firme com o Senhor, mas tem palavras que estão lá adormecidas, você também pode despertar essa palavra trazendo memória. Então, em nome de Jesus, tenhamos toda uma boa semana e que venhamos a regar esta semente e acompanhar o crescimento dela. Ela não é instantânea, há árvores que demoram, saem as primeiras folhas, há árvores que demoram 7 anos para dar fruto, mas há todo tipo de árvore. Então, em nome de Jesus, seja qual for a semente que o Senhor quer frutificar na sua vida, há um tempo, mas ela florescerá, dará o fruto. A semente segundo a espécie, que espécie? De amor, a bondade de Deus. Não é uma árvore enxertada com fruto estranho, não. É uma árvore cuja semente está lá. É a semente da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma boa semana. Amém.